Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. Um líder formado no deserto. Saúdo os irmãos, superintendentes de escola dominical, professores, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui para tratarmos a lição de número 12. Um líder formado no deserto. Hoje, caminhando com Deus no deserto, falaremos sobre Josué, um homem extraordinário, considerado por muitos o Jesus do Antigo Testamento. Josué, ele aparece de maneira destacada em todo o ministério de Moisés. E durante esses 40 anos de travessia pelo deserto, Moisés contou sempre com um amigo, uma pessoa em quem ele podia confiar, um homem submisso, um jovem que estava sempre presente, buscando a Deus, e o resultado na vida desse homem nós podemos ver com o que está escrito em Josué 1, 6 e 7, que é o texto do dia, que é Deus falando para Josué. Deus diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. É impressionante, porque o grande Moisés, o homem que falava com Deus face a face, o homem que teve um encontro com Deus na sarça de fogo ardente, lá ao pé do Monte Sinai, que recebeu a incumbência de libertar o povo do Egito. Sob a sua palavra, o Mar Vermelho se abriu. Que quantos milagres Moisés realizou através do Senhor. Esse homem não teve a possibilidade de entrar, nem a dignidade de entrar na terra prometida. Mas havia um outro homem, Josué, que é reconhecido como servidor de Moisés. É o título que Josué ostenta. Josué, servidor de Moisés. Sempre ele é referido como servidor de Moisés. Então, a este homem que é formado no deserto, a este homem que conhece a Deus porque conhece o Deus do seu líder. O seu líder Moisés está sempre diante do Senhor, e como Josué era servidor de Moisés, ele acompanhava sempre o seu líder e não se apartava da tenda, buscava sempre a presença de Deus. E é interessante como Deus mantém-se silente sobre essa liderança futura. Mas quando chega num determinado tempo, aí Deus fala com Moisés e diz: Moisés, Josué será o teu substituto. E Deus vai ensinar Moisés como honrar Josué e para que o povo absorva essa nova liderança. Então nós estamos diante de um capítulo extraordinário, porque é um discípulo que assume
a função do seu mestre e a executa com muito esmero. Quando Deus fala com ele aqui, Deus estabelece o seguinte: olha, está tudo feito, está tudo pronto, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, tudo já está feito, tudo já está cumprido, agora não desanime, tenha coragem que vai dar tudo certo. Deus nunca tinha dito isso antes a Moisés, mas para Josué, Deus fala assim. E é sobre este homem que nós vamos rapidamente refletir hoje. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar que a formação de Josué se deu no deserto ao lado de Moisés. Que coisa importante. Segundo, considerar o fato de que Josué foi escolhido pelo Senhor. E terceiro, compreender que Josué foi fortalecido por Moisés e por Deus. Então, o primeiro objetivo da lição é mostrar que Josué foi formado no deserto ao lado de Moisés. E aí, queridos, o reino de Deus é um reino discipular. É importante que os nossos jovens, você que é dileto professor, superintendente de escola dominical, informe os nossos jovens, eles já devem saber, mas que todo o crescimento do reino de Deus, ele é discipular. Nós temos que ser discípulos, temos que aprender. Não existe autodidata no reino de Deus. Deus sempre coloca alguém perto da gente para nos ensinar algo, para que a gente possa crescer. Eu fico observando a história de Saul, o rei Saul. Ele tinha tudo para dar certo se tivesse disposição de atender à voz de Samuel. Deus colocou Samuel ao lado de Saul, perto de Saul, para que Samuel pudesse ensinar a Saul. Só que Samuel, desde o princípio, ele foi rebelde e por isso não se deu bem na vida. Diferentemente de Josué, que pelas escrituras nós vemos que a princípio ele foi um jovem que tinha alguns problemas. A princípio, nós vemos alguma ciumeira dele em relação a Moisés, nós vemos alguns problemas e até Moisés retruca, corrige o Josué, mas ele é corrigível e ele é corrigido. E Deus trabalha na vida de Josué de forma que a experiência de Moisés, a espiritualidade de Moisés, ela é repassada para Josué. E, meus queridos professores, superintendentes, nós escrevemos o livro que apoia a lição e nesse livro nós tecemos mais alguns comentários acerca de Josué. É importante que o amado professor superintendente adquira esse livro e possa tecer outros comentários que certamente podem ser feitos, porque os nossos jovens, eles são bastante inteligentes e se preparam muito e podem fazer algumas perguntas um pouco mais difíceis, e o livro, ele, claro, não responde tudo, também tem uma certa limitação, mas é importante e certamente subsidiará bastante a aula. Então, quem é Josué? Tópico 1. É um jovem cheio de valor, é um jovem valoroso, porque ele é uma pessoa cheia de confiança. Josué foi um homem cheio do Espírito de Deus. Então, se há uma característica que qualifica um líder, é ser cheio do Espírito de Deus. Ele é identificado, portanto, na Bíblia, não apenas por sua coragem, mas, sobretudo, pela comunhão com o Senhor. Então, ele tinha, é verdade, habilidade para a guerra. Já em Êxodo 17:9, ele está formando, ele é nomeado por Moisés para formar o exército de Israel, mas, sobretudo, ele é um homem cheio do Espírito Santo, né? E tinha também um caráter muito fiel. Por isso, Deus o qualifica para essa importante função. E ele também, além de ser cheio do Espírito Santo, gostava de estar na presença de Deus. Está escrito em Êxodo 24:13 que Josué subiu o monte de Deus juntamente com Moisés. E assim como Jesus levava os seus discípulos para estar na presença de Deus, Josué fazia questão de ir com
Moisés. Ele amava, ele anelava estar na presença de Deus. Além de tudo, Josué, ele era submisso, não apenas a Deus, mas também ao seu líder. Ele estava sempre disposto a atender e a obedecer. Josué foi um dos espias que foram à terra de Canaã, um dos 12, e eu acredito, ele um jovem, à época, juntamente com Caleb, cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que nele havia um outro Espírito, nele há o Espírito do Senhor, e quando eles viam aquilo que Deus tinha prometido, o coração deles se alegrava, o coração deles se enchia de esperança e de alegria. Mas, diferentemente dos outros 10 espias que perderam a fé, que se desesperaram e por isso trouxeram tão grande destruição para o povo de Israel, notadamente a primeira geração de hebreus que saiu do Egito. E aí Deus utiliza uma estratégia. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você tem que transferir honra a Josué. E aí Deus diz assim: põe a tua mão sobre ele. Ele era escolhido do Senhor. Deus tinha escolhido Josué, porque Josué sabia encarar os desafios. Ele nunca fugiu de um desafio. Aí Deus diz: põe a tua mão sobre ele. Era um homem obediente. E aí, por isso, ele é fortalecido, ele tem a sua imagem fortalecida diante do povo. E é interessante que quando Deus prepara o sucessor, ele prepara também a estratégia. E aí, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, nenhuma insurreição acontece, nenhuma rebelião acontece. Durante todos os dias da vida de Josué, ninguém nunca se levantou contra Josué, contra a liderança, ninguém nunca questionou se Josué era ou não espiritual, se Josué era ou não o homem para estar à frente do povo, porque Deus criou a estratégia correta para que isso acontecesse. Então, Deus pede que Moisés anime a Josué, Deuteronômio 1:38, anime a Josué. Deus promete ir diante de Josué, Deuteronômio 31:8, porque Josué é nobre, Josué é uma pessoa que se destaca, porque ele tem um coração voltado para servir. O símbolo de Josué é o serviço. Ele serve a Moisés, ele serve a Deus, ele serve aos seus irmãos, ele está disposto a servir a quem necessitar. E esse lado dele, inclusive, traz alguns prejuízos, como no caso dos gibeonitas, que ele se ilude com a conversa dos gibeonitas. Mas, enfim, é um homem extraordinário que aprende a ser submisso durante toda a sua existência. E aí, aqueles que são submissos é porque têm condição de um dia assumirem a liderança e exercerem a autoridade. E Josué, ele exerce essa autoridade diante do Senhor, e eu acho muito extraordinário e interessante quando está escrito que num dia, numa guerra, o sol já está declinando e Josué faz uma oração e o sol para e a lua se detém, e está escrito que o sol parou e a lua se deteve porque Deus ouviu a voz de um homem. E esse homem era Josué, um homem que fez a diferença na sua geração, que caminhou 40 anos no deserto e nunca pensou em voltar atrás. Um homem que buscou a Deus, que amou o seu líder, amou o seu pastor e criou para Deus uma geração de vencedores. Que você, querido professor de escola dominical, possa mencionar a importância de Josué para a sua classe e que a sua classe possa ver em Josué o espelho daquilo que cada um deles pode ser diante do Senhor, um homem para o qual, uma pessoa para a qual não há limites. Deus tudo pode fazer. Que Deus nos abençoe.
CPAD, a editora da Escola Dominical.